Olá a todos! Estamos de volta com mais um quadro na prática. Na semana passada, vocês viram o Jean, nosso convidado, falando a respeito do BIM. E hoje, a convidada especial é Mariana, que é especialista em paisagismo ecológico e vai falar um pouco sobre o tema com ênfase nos telhados verdes. Imperdível, né? O tema é tão interessante, a Mariana é tão didática que eu já deixo aqui um convite para uma próxima participação dela, porque com certeza a gente vai querer saber mais. Confiram. Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Grassi, eu trabalho com paisagismo há 10 anos na cidade de Curitiba. No início eu comecei trabalhando com paisagismo, mas não era o paisagismo ecológico, que é o que eu trabalho hoje em dia. O grande problema do paisagismo ecológico é que quando a gente faz um orçamento para o cliente e procura só espécies nativas, quando a gente chega nas floriculturas, nos produtores, a gente não encontra essas espécies nativas. Então a gente esbarra nesse problema e acaba tendo que usar o que tem no mercado, que são as espécies exóticas, na sua maioria. Aí o que eu fui fazendo ao longo do tempo, depois de todas as vezes que eu preparava um orçamento do projeto, chegava na floricultura e esbarrava nesse problema, eu pensei em pesquisar sobre plantas nativas ornamentais, tentar buscar a nossa flora brasileira e ver o que a gente tinha de possibilidades. Acabei ingressando no mestrado no ano de 2010, na Universidade Federal do Paraná, e comecei a buscar espécies que davam sementes, coletava essas sementes e tentei germinar. De umas 15 espécies, mais ou menos, uma teve sucesso e foi a espécie que a gente acabou utilizando para fazer 3 pesquisas durante o tempo de mestrado, que são 2 anos. Então a gente pesquisou estresse hídrico, como produzir essa espécie e semente, né? Propagação dela através de sementes. Deu muito certo, a gente conseguiu escrever o trabalho, porém o resultado é que hoje em dia a gente não encontra essa espécie em floricultura. Então existe um grande caminho até chegar a ver a planta na floricultura, a ver a planta sendo produzida. Então por isso que hoje em dia eu trabalho com paisagismo ecológico, tentando sempre focar nisso, o uso de plantas nativas. E por conta desse paisagismo ecológico, eu comecei a trabalhar com telhados verdes. Ultimamente eu tenho pesquisado bastante. Um problema que a gente enfrenta também para telhado verde, aqui no Brasil a gente ainda não tem tecnologia suficiente. Os substratos que se vendem são substratos gerais, eles abrangem todas as espécies e a gente sabe que não é assim. Cada espécie tem seu tipo de raiz e vai se comportar diferente em cima do telhado verde. Então eu estou pesquisando substratos para telhados verdes, substratos baratos, ecológicos e vegetação. A gente está nessa busca agora já no doutorado, buscando substratos ideais e vegetação ideal. Claro que para o clima que a gente encontra aqui em Curitiba, que é onde eu estou trabalhando. Até agora a gente já teve alguns resultados que muitas espécies que são indicadas para telhados verdes não se dão bem aqui, porque aqui a gente tem excesso de chuva e umidade, temos geadas, então algumas plantas já morrem logo na primeira geada e não conseguem retornar. Por mais que a gente esteja passando por muitas mudanças climáticas aqui e em todo mundo, a gente percebe que as plantas não estão conseguindo se adaptar. Aí o que também a gente tem visto? As espécies nativas são sempre as que se dão melhor frente a essas mudanças climáticas. São as que resistem à seca, são as que resistem à geada. Se a gente usar a espécie do próprio local, da própria região, é o que dá melhor. E a questão dos telhados verdes vem muito à tona nessa época que a gente fala em sustentabilidade, porque os benefícios do telhado verde são imensos.
a gente tem benefício acústico, conforto térmico, resgate da flora nativa e, consequentemente, resgate da fauna nativa. A gente pode criar pequenos microecossistemas dentro das cidades com o uso de telhados verdes. Mas existe esse monte de problema que é escolher o substrato ideal, a vegetação ideal e trabalhar com a estrutura, que é muito importante também. Não basta eu chegar e construir um telhado verde sem pesquisar a estrutura que aquele telhado pode aguentar, o tipo de substrato e o tipo de vegetação. Então é um longo caminho até chegar aos resultados que a gente espera. Bom, e o que é o telhado verde, então? O telhado verde é uma camada de vegetação, de substrato de vegetação em cima de um telhado. Esse telhado pode ser uma laje, pode ser telha de fibrocimento, telha de cerâmica, qualquer tipo de telhado, desde que a estrutura aguente o peso. A gente tem diversos tipos de telhados, de acordo com a profundidade de substrato que a gente usa. Então eu tenho os telhados intensivos, que são telhados que vão aguentar, vão precisar suportar uma carga maior de substrato, onde eu tenho 1 metro de profundidade de substrato, eu posso ter árvores em cima do telhado. E os telhados extensivos, que são os telhados que a gente mais encontra. São telhados que a camadinha de substrato é menor, eu tenho 10, 15 centímetros de substrato, até menos. Então a minha estrutura vai suportar uma carga menor e eu tenho menor manutenção também. Geralmente eu planto em cima desses telhados extensivos vegetação herbácea perene, alguma planta que cubra todo o meu espaço e que seja perene, que não vá morrer. Então o básico do telhado verde é uma estrutura impermeabilizada, aí eu preciso de uma camada de drenagem, normalmente se usa argila expandida ou já existem materiais prontos, vendidos, que têm essa função de drenar. Acima dessa camada de drenagem eu preciso de uma manta geotêxtil, que é para não deixar o meu substrato se perder, então a água só vai passar por ali, o substrato vai continuar ali em cima. Uma camada de substrato e uma camada de vegetação perene. Basicamente a ideia de telhado verde é essa.